Ferrou, acabou meu vídeo. Vou ter que gravar a parte 2 da... Parte 3, na verdade. Do LPM2, eu tô na parte da citação. A citação por edital estipulará dia, hora e local em que deverá se representar a autoridade processante em advertência de que não... Meu Deus. A citação por edital estipulará dia, hora e local em que deverá se apresentar a autoridade processante e a advertência de que o não comparecimento do acusado acarretará em decretação de revelia. Para o militar da ativa, o edital de citação será publicado em boletim geral da respectiva corporação por 2 vezes, no intervalo de 7 dias, em vias de igual teor. O edital de citação para o militar inativo será publicado em Diário Oficial, em 2 publicações de igual teor, com intervalo de 20 dias entre cada publicação. Da revelia. O acusado que não contestar a acusação será considerado rével. A revelia será decretada por termo nos autos do processo, devolvendo o prazo para a defesa nomeada para os atos não praticados. O libelo acusatório. De acordo com o SEDM, o libelo acusatório deverá conter o nome do acusado, a exposição dos fatos, a disposição legal. Parei aonde? Libelo acusatório deve conter o nome, a exposição dos fatos, disposição legal violada, o dispositivo legal violado, a indicação das circunstâncias agravantes, o rol de testemunhas, quando houver, o prazo para a apresentação da defesa prévia, o nome e a assinatura da autoridade processante. No PAD, o acusado poderá nomear um defensor ou indicar um militar mais antigo para funcionar como seu defensor dativo. O militar mais antigo funciona como defensor dativo. No PAD regular, a defesa pode ser realizada pelo próprio acusado. No PAD demissionário, quando o acusado não constituir ou indicar defensor, a autoridade processante solicitar à autoridade delegante a nomeação de um militar mais antigo que o acusado para exercer o encargo de defensor dativo durante a instrução processual. Observação: a qualquer momento, o acusado poderá nomear um defensor. Todavia, os atos praticados anteriormente não serão inválidos. Na falta de defesa, não gera nulidade do processo administrativo. Do defensor. Havendo mais de um acusado no mesmo processo estes estiverem realizando defesa própria, o interrogatório realizado em separado será acompanhado pelo defensor ad hoc. O interrogatório realizado em separado será acompanhado pelo defensor ad hoc. Ad hoc quer dizer. Quando a testemunha ou ofendido. Quando a testemunha ou o ofendido solicitar a retirada do acusado que esteja realizando autodefesa, será a oitiva acompanhada pelo defensor
ad hoc, quando a testemunha ou ofendido a nomeação do defensor dativo ou RADOC é realizada nos termos dos autos. A notificação do acusado e do defensor para acompanhamento do processo será realizada por meio eletrônico, indicada em defesa prévia, ou por qualquer outro meio lícito, a critério da autoridade processante nos prazos. No PAD regular, 2 dias úteis, e no PAD demissionário, 3 dias, para notificar o acusado e o defensor para acompanhar os atos do processo. A ausência do defensor constituído ou do acusado, a ausência do defensor constituído ou do acusado, não justificada no acompanhamento dos atos processuais, não determinará o adiantamento de qualquer ato. Nesse caso, será nomeado. Não determinará o adiamento de qualquer ato. Nesse caso, será nomeado um defensor RADOC. Ad hoc. Na ausência do defensor constituído, não justificada. Na ausência do defensor constituído, é nomeado um defensor ad hoc, para acompanhar o processo. Não é adiado o processo. Os processos administrativos, os PADs regulares, têm um prazo de defesa prévia de 5 dias, para defesa prévia de 5 dias. E os prazos demissionários para defesa prévia de 10 dias. PAD regular para defesa prévia de 5 dias e o PAD demissionário 10 dias. Para acompanhar o processo, 2 dias úteis para acompanhar o processo, para a defesa acompanhar o processo. Notificação do acusado e do defensor para acompanhar o processo é de 2 dias, regular, e 3 dias o PAD demissionário. O prazo para defesa prévia é de 5 dias para os PADs regulares e de 10 dias no PAD demissionário. Havendo a confissão em defesa prévia, será dispensada as demais fases processuais e notificará o acusado para a audiência de interrogatório, onde a confissão será confirmada na presença de seu defensor, se houver, ou de 2 testemunhas instrumentárias. Da defesa prévia. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de se manifestar em ato processual administrativo disciplinar. Decorrido o prazo de defesa prévia, extingue-se o direito de se manifestar no ato do PAD, em ato do PAD, para qual o acusado tenha sido regularmente citado, intimado ou notificado, mas deixou de comparecer, se manifestar ou de apresentar defesa no prazo previsto nesse Código sem motivo justificado. Da instrução. A autoridade processante, na fase da instrução, promoverá as seguintes ações ou atividades de modo de permitir a completa elucidação dos fatos, dentre outras: ouvir o denunciante, ofendido, testemunhas de acusação
e de defesa. Proceder ao reconhecimento das pessoas ou coisas. Proceder a cariações, determinar realizações de provas de exames periciais que julgar necessários para quando solicitados e deferidos. Outras diligências necessárias para a elucidação dos fatos. Interrogar o acusado antes da fase de alegações finais. Em qualquer fase do processo será admitida a juntada de documentos da fase da instrução. As testemunhas, o ofendido e o acusado, exceto em casos de urgência, serão ouvidos no período de 7 a 6 horas. Sempre que possível, o ofendido, denunciante ou comunicante serão qualificados e perguntados sobre as circunstâncias dos fatos, da autoria das provas que possam indicar, não sendo-lhe exigido o compromisso. Serão qualificados sobre a circunstância dos fatos, a autoria e provas que possam indicar, não lhe sendo exigido o compromisso. As declarações do ofendido, ou do denunciante, ou do comunicante, sempre que possível, o ofendido, o denunciante ou o comunicante serão qualificados e perguntados sobre a circunstância dos fatos, a autoria e provas que possam indicar, não sendo-lhe exigido o compromisso. As declarações do ofendido, ou do denunciante, ou do comunicante e das testemunhas serão feitas na presença do acusado, ou de seu defensor, que poderá contraditá-las. No todo ou em parte, após a sua conclusão, bem como requerer que esclareçam ou tornem mais precisas quaisquer de suas declarações, podendo inclusive fazer perguntas por intermédio da autoridade processante. Poderão ser indeferidas as perguntas formuladas pela defesa, caso sejam consideradas impertinentes ou ofensivas, ou que não tenham relação com os fatos a serem apurados, constando sua motivação. Poderão ser indeferidas, né? Tava falando aqui. As perguntas formuladas pela defesa. Verificado que a presença do acusado possa influir no ânimo das testemunhas, ele poderá ser retirado do recinto, permanecendo seu defensor, se for o caso, ou o defensor ad hoc nomeado para o ato. Consignada na oitiva os motivos que ensejaram a sua retirada. As testemunhas serão inquiridas individual e separadamente, de modo que uma não possa ouvir o depoimento da outra. Primeiramente serão inquiridas as testemunhas da acusação e depois as testemunhas da defesa, salvo as referidas. O registro das oitivas poderá ser feito pelos meios de recurso de gravação de audiovisual, por meio remoto do sistema de videoconferência, sendo encaminhada às partes cópias do registro original sem necessidade de transcrição. Na falta sem motivo justo da testemunha de defesa ou da acusação, caberá à respectiva parte
apresentá-la em nova data a ser definida. Havendo a reiteração da ausência, não mais será ouvida, salvo um motivo relevante devidamente comprovado. Do relatório. Emitirá o parecer sobre a culpabilidade do acusado com as razões de convencimento. Do relatório. Emitir um parecer de culpabilidade. A defesa. A autoridade processante emite um parecer, né? Eu acho. Manda pra autoridade delegante. Isso, o relatório faz, quem faz é a autoridade processante. A defesa receberá a cópia do relatório por meio eletrônico a fim de tomar o conhecimento do seu conteúdo. O processo será solucionado pela autoridade delegante, após o recebimento dos autos do Conselho de Ética e Disciplina, concede-me, nos prazos tal. Então, após emitir o relatório, a autoridade processante vai mandar o relatório pro concede-me e o concede-me vai avaliar e vai mandar para a autoridade delegante. O processo será solucionado pela autoridade delegante após o recebimento dos autos pelo concede-me. No prazo de 30 dias. No PAD regular, no prazo de 30 dias. E no PAD demissionário, no prazo de 60 dias, de até 60 dias. Até 30 dias e até 60 dias. A solução deverá ter os seguintes elementos. A solução deverá ter os seguintes elementos: o relatório, o fundamento e a decisão. A autoridade delegante poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na portaria de instauração e no libelo acusatório, desde que o acusado tenha se defendido de tal acusação e essa medida não importe em prejuízo à ampla defesa. O descuido dos prazos previstos no SEDME pela autoridade delegante ou processante não implica nulidade. Da avocação. A autoridade superior àquela que aplicou a sanção disciplinar na ordem prevista do artigo 23, poderá avocar a solução da ação disciplinar. Avocar, puxar para si, com o propósito de modificá-la, de forma motivada, no prazo de 120 dias, contado da publicação da solução e respeitando o prazo prescricional previsto. A avocação poderá resultar em definição jurídica diversa da solução, declaração de inocência, declaração de culpabilidade, sendo que na avocação se enquadra na hipótese 2, que é declaração de inocência, serão anulados os efeitos causados pela sanção disciplinar. Quando ele é declarado inocente, a anulação da sanção disciplinar e também os efeitos da sanção. O Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais. O Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais. Dos processos administrativos disciplinares regulares. O rito sumário, sumaríssimo e sumário. Processo administrativo regular. Parte regular. Instauração do processo administrativo regular será feita pela portaria
por portaria da autoridade delegante à autoridade processante. O processo administrativo disciplinar regular, o PAD regular, terá como autoridade processante militar superior hierárquico, sendo no mínimo um sargento. No PAD regular, a autoridade processante terá grau hierárquico superior ao acusado, sendo no mínimo um sargento. Na hipótese de não haver um oficial de posto de coronel mais antigo que o acusado na corporação, poderá ser feita uma vocação oficial do RR mais antigo para atuar como autoridade. As disposições comuns dos PADs regulares. O processo administrativo regular se desenvolve nas seguintes fases: assegurando o acusado o direito ao contraditório e ampla defesa. A instauração, que é feito por uma portaria. Citação válida, libelo acusatório, defesa prévia, oitiva das testemunhas de acusação e de defesa, interrogatório do acusado e alegações finais, relatório contendo parecer sobre a culpabilidade, envio do relatório à defesa, encaminhamento ao concédimo para apreciação e parecer, julgamento da autoridade delegante. Havendo a confissão em defesa prévia, a autoridade processante dispensará as demais fases processuais e notificará o acusado para a audiência do interrogatório, onde a confissão será confirmada na presença do seu defensor e se houver, né, ou duas testemunhas instrumentárias. O militar estadual confessar o cometimento da transgressão disciplinar grave até a fase de defesa prévia será aplicada a sanção mínima de suspensão, independente do número de atenuantes ou agravantes, que são 2 dias de suspensão, 2 dias de escala extra em média e 1 dia de escala extra em caso de transgressão leve. Do processo administrativo disciplinar no rito sumaríssimo, transgressão leve e média. O prazo é de 20 dias, prorrogável por mais 5. É um rito simplificado, tendo como característica celeridade, oralidade, efetividade, simplicidade, economia e economia processual. O processo administrativo disciplinar de rito sumaríssimo desenvolver-se-á em audiência única, salvo a realização de diligências imprescindíveis para o esclarecimento dos fatos. Para cada fato serão arroladas, no máximo, 2 testemunhas de acusação, facultando-se igualmente para cada acusado a indicação de até 2 testemunhas de defesa, por fato apurado, cabendo as partes apresentá-las na audiência única e outras provas. Cabe às partes providenciar para que sejam apresentadas na audiência única as testemunhas relacionadas e os documentos, entre outras provas. Em se tratando do processo do PAD, de rito sumaríssimo, a apresentação das alegações finais dá-se-á no final da audiência única de instrução. No caso do processo administrativo de rito sumário, do PAD sumário, de transgressão grave, no prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 10. Para cada fato serão arroladas no máximo 3 testemunhas de acusação, facultando-se igualmente para o acusado a indicação de outras 3 testemunhas de defesa, por fato apurado, podendo ser ouvida outras, tanto de acusação quanto de defesa. Essa medida se mostra necessária para a elucidação dos fatos.
No rito sumário, terminada a instrução, o acusado ou o defensor será notificado para a apresentação das alegações finais, podendo ter vista os autos por meio eletrônico por meios eletrônicos no prazo de 5 dias úteis, se tratando de parte sumário. Terminada a instrução, o acusado ou seu defensor será notificado para a apresentação das alegações finais, podendo ter vista dos autos por meio eletrônico no prazo de 5 dias. Do processo administrativo do parte sumário. O relatório contendo parecer sobre a culpabilidade. No relatório serão mencionadas as diligências relacionadas, as questões de ordem incidentais que foram dirimidas durante o processo, as pessoas ouvidas, os resultados obtidos, com indicação do dia, hora e lugar onde ocorreu a infração, emitindo parecer sobre a culpabilidade do acusado com razões de convencimento. Do processo administrativo do parte sumário. Envio do relatório à defesa. A defesa receberá a cópia do relatório por meio eletrônico, a fim de tomar conhecimento do seu conteúdo, encaminhado ao Concedme para apreciação do parecer. Após o envio do relatório à defesa, os autos do parte serão remetidos ao Concedme para a emissão do parecer. O julgamento da autoridade delegante é a solução. Dos recursos disciplinares, as disposições gerais, com reconsideração do ato, recurso ordinário, recurso especial, encerramento da instância recursal, prazos para a interposição do recurso disciplinar, do início do cumprimento da sanção disciplinar. Dos recursos disciplinares, as disposições gerais. Da decisão proferida pela autoridade competente em processo administrativo, é cabível a interposição de recurso disciplinar. São recursos disciplinares: reconsideração de ato, recurso ordinário e recurso especial. Os recursos disciplinares serão cabíveis uma única vez e conterá os seguintes requisitos: exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma da decisão. Os pedidos têm legitimidade para interpor recurso disciplinar os militares que configurem como acusados nas ações disciplinares constantes desse Código. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do militar, pelo conjunto ascendente ou descendente, pelo cônjuge, pelo ascendente ou descendente. Em caso de incapacidade mental do militar, pelo respectivo curador. Reconsideração do ato. É o recurso disciplinar interposto pelo militar estadual, pelo qual solicita a autoridade que solucionou o processo administrativo num reexame de sua decisão, devendo apresentar a fundamentação para o pedido. Interposto por militar estadual, qual solicita ao superior imediato da autoridade que solucionou o processo a reforma de sua decisão. A reconsideração é um reexame da decisão. Pede-se à autoridade que solucionou o processo. A reconsideração é pedido à autoridade que solucionou o processo e é pedido um reexame. Já o recurso ordinário é interposto pelo militar estadual, pelo qual ele vai solicitar ao superior imediato a autoridade que solucionou o processo administrativo disciplinar a reforma da decisão. Então, ele vai solicitar ao superior imediato a quem solucionou.
Esse é o recurso ordinário. E o recurso especial é o recurso interposto perante o comandante-geral, exceto para o conselho de justificação, cabível quando o conselho de justificação pode recorrer somente ao governador. Tô morrendo. Tá acabando. O recurso especial é interposto perante o comandante-geral, exceto para o conselho de justificação, quando afrontar o entendimento correcional, violar a competência fixada nesse código, negar a eficácia da decisão judicial, cujo efeito sejam extensivos à ação disciplinar. Os prazos processuais deste código serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Todo prazo terá seu início e seu término em dia útil. A contagem de prazo terá início no primeiro dia útil após a notificação. Os prazos constantes neste código serão contínuos, salvo aqueles expressamente previstos como dias úteis. Se o último dia do prazo, o expediente da corporação foi encerrado antes do horário regular ou houver indisponibilidade para a comunicação eletrônica, o prazo será protraído para o primeiro dia útil seguinte. Os prazos processuais serão realizados nos prazos prescritos do Código. Os prazos, quando não expressamente definidos, serão de 5 dias. Os prazos para a interposição do recurso disciplinar Os prazos para a interposição de recurso disciplinar é de 15 dias. Os prazos para entrar com recurso é de 15 dias, contado da data da notificação do militar estadual. O recurso administrativo deverá ser decidido em até 30 dias, a partir do recebimento dos autos, podendo tal prazo ser prorrogado por igual período, de forma motivada. Os prazos começam a correr a partir da data da notificação, excluindo a contagem do dia do começo e incluindo a data do vencimento. Os recursos dos prazos para interpor recurso. O recurso não será conhecido quando. O recurso não será conhecido quando. Interposto fora do prazo. Verificada a legitimidade recursal da parte. Exaurida a esfera administrativa. Não previsto nesse Código. Encerramento da instância recursal. A decisão administrativa se torna imutável com o esgotamento das instâncias recursais, que se dá após análise do recurso especial, ou quando transcorrido o prazo recursal, operando-se a preclusão temporal. O início do cumprimento da sanção disciplinar, O início do cumprimento da sanção disciplinar e seus efeitos dar-se-á após o esgotamento para a apresentação do recurso, que é de 15 dias, ou após a publicação do julgamento do último recurso, sendo o acusado notificado do ato. Do afastamento cautelar. No curso dos procedimentos apuratórios ou dos PADs, o comandante-geral, o subcomandante ou o corregedor de ofício
ou a requerimento do seu chefe imediato ou da autoridade processante, poderão determinar o afastamento cautelar do militar de suas funções. O afastamento cautelar pode ser determinado nos seguintes fatos: quando o militar estadual tenha dado causa a grave escândalo que afete o sentimento de dever, honra pessoal, pudor militar ou decoro de classe, tenha sido acusado de prática de ato irregular que efetivamente concorra para o desprestígio das corporações militares estaduais e seus respectivos membros, por conveniência da instrução do procedimento. Por conveniência da instrução do procedimento ou processo administrativo e disciplinar, quando o militar estadual de alguma forma obstrui ou dificulta o andamento processual. O auto do afastamento cautelar será publicado em boletim, junto à portaria de instauração do procedimento apuratório ou do processo administrativo disciplinar do PAD. O militar estadual, afastado de suas funções de forma cautelar, cumprirá expediente administrativo da corporação conforme estabelecido no auto de afastamento cautelar, podendo inclusive cumprir expediente na OME da autoridade processante. O afastamento cautelar somente poderá ser determinado quando presente indícios de envolvimento militar estadual no fato noticiado, ou poderá ser mantido enquanto vigorar o procedimento apuratório ou o PAD. O afastamento cautelar em procedimento apuratório ou procedimento administrativo regular. No PAD regular. Apuratório ou PAD regular. O afastamento cautelar poderá ser realizado em procedimento apuratório ou no PAD regular, de duas formas, sendo o afastamento da atividade operacional, exceto nas funções de guarda, ou o movimento da organização militar estadual de origem, da OME de origem. O afastamento no PAD demissionário. O afastamento cautelar no PAD demissionário poderá ser realizado em processo administrativo demissionário através das seguintes providências: o afastamento da atividade operacional toda, o afastamento total de suas funções, com vedação do uso de fardamento, armamento ou qualquer outro equipamento da corporação, ficando exclusivamente à disposição da atividade da autoridade processante, ou movimentação da organização militar de origem. E é isso.